Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos iniciando, nesse momento, a mesa Impacto Social e Rankings Internacionais, as IFES e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A tela que está sendo demonstrada nesse momento, ela contextualiza um pouco esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma perspectiva importante para esse nosso tema. Segundo a ONU, o desenvolvimento sustentável é definido como um desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. Vemos também, todos os dias na imprensa, nos periódicos, nas redes e no cotidiano, a apropriação por diversos temas, como a própria sustentabilidade, a Covid-19, de uma linguagem baseada em gráficos, infográficos, dados e indicadores, o que, em alguma medida, nos possibilita uma aproximação mais clara com os rankings e o que eles traduzem. Portanto, essa mesa ela tem como objetivo articular os objetivos de desenvolvimento sustentável às instituições de ensino superior, sempre sobre essa ótica relacionada entre rankings internacionais e o impacto social. Parte da importância da construção de conhecimento científico e dos rankings como forma de comparação, de comunicação, alteridade e diálogo com a sociedade. Eu agradeço a presença de todas e de todos, especialmente a essa mesa, a qual eu me sinto muito honrada em mediar, e eu vou apresentar cada convidado antes da sua fala. E deixaremos as perguntas para o final, assim vocês podem colocar no chat da mesa do Congresso e nós vamos compilando aqui. Então, a partir disso, e para não ocupar mais tempo da preciosa fala de cada um dos convidados, eu vou iniciar apresentando o professor Jacques Markovitch, que vai ser o primeiro convidado a conversar conosco. E o professor é professor da Universidade de São Paulo, dedica-se ao estudo do pioneirismo empresarial, estratégia e inovação com foco no crescimento econômico, na distribuição de renda e na sustentabilidade ambiental. Desde 2002, tem pesquisado as políticas de implantação da Convenção do Clima, com ênfase na redução de gases de efeito estufa na atmosfera. Master of Management pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos, doutor em Administração pela FEA, USP, e pós-doutorado pela International Management Institute, na Suíça. Foi reitor da USP de 1997 a 2001, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da USP de 1994 a 97, diretor do Instituto de Estudos Avançados e da FEA USP. Foi presidente das Empresas de Energia do Estado de São Paulo e secretário da Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Atualmente, além das atividades acadêmicas, é membro do Conselho Superior do Graduate Institute of International and Development Studies, em Genebra. Recebeu vários reconhecimentos, entre eles a Ordem Nacional da Legião da Honra na França, o Prêmio Jabuti, a Gran Cruz de Ordem do Rio Branco e a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O senhor tem 15 minutos para fazer sua explanação. Minha cara professora Isabela Meister, eu queria, em seu nome, agradecer a todos os integrantes desse encontro, que, apesar de ser à distância, é um encontro de construção de conhecimento e de convívio. Nesses 15 minutos, em função do tema que nos foi solicitado, eu proponho começar por uma conceituação dos temas. Me refiro à questão da sustentabilidade, que a senhora já antecipou, a questão do impacto, mas também o tema das instituições do ensino superior com relação ao papel que elas têm que desempenhar. Em seguida, eu pretendo propor uma linha de tempo que nos traz até essa crise 2020. Eu penso que hoje nós estamos vivendo 3 movimentos, alguns que buscam um novo normal, e isso tem a ver com a questão da morte, a questão do distanciamento que leva à solicitação de um novo normal. Outros acreditam que nós estamos vivendo uma aceleração de tendências. Eu prefiro propor, se nós olhamos os últimos 20 anos,
que nós estamos adentrando uma nova era, migrando do industrial para o digital, com uma forte presença dos desafios ambientais, e a partir daí a importância dessa sessão, que aborda o impacto social, mas levando em conta as ODS 2030. Vamos primeiro aos conceitos e depois às linhas de tempo e, finalmente, a questão das comparações internacionais que estão se apropriando das ODS para avaliar o impacto social das universidades. O conceito de sustentabilidade, a senhora já antecipou, portanto, é um conceito de preservação do ambiente, de elevação de qualidade de vida, de assegurar bem-estar não só das gerações atuais, mas das gerações vindouras, e, ao mesmo tempo, ver nessa simultaneidade políticas públicas, tanto locais como globais, que sejam abrangentes e inovadoras. O impacto social tem a ver com a construção de um mundo melhor. O conceito cepalino de desenvolvimento inclui, de um lado, uma eficiência schumpeteriana, isto é, uma presença da inovação, mas também uma eficiência keynesiana, no sentido de valorizar a produção e a geração de emprego, e uma eficiência ambiental que tem a ver com o crescimento sem a destruição do ambiente. Quando nós olhamos o terceiro termo do título dessa sessão, é a questão do ensino superior, as instituições do ensino superior, e aqui vale a pena lembrar a referência a Karl Jaspers, isto é, uma universidade, uma escola especial em que o estudante participa ativamente da pesquisa, adquire disciplina intelectual, é educado dentro de um conceito de crítica e leva uma habilidade, uma capacidade de pensar de uma forma independente, ouvindo criticamente e assumindo responsabilidade. Isso nos leva, então, agora a 3 linhas de tempo. Primeiro, a sustentabilidade. De onde vêm essas ODS? Eu acho que temos que voltar a 1972, com a United Nations Conference on Human Environment, que foi realizada em Estocolmo. Em 1990, surge o conceito de desenvolvimento humano. Veja que nós passamos de progresso para desenvolvimento e de desenvolvimento para desenvolvimento humano. A Rio 92 é um marco que torna o Brasil responsável pelo seu papel ambiental. Nós somos uma potência ambiental e a Rio 92 revelou isso. 2 convenções são aprovadas em 92, a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade. Em 97, nós vamos para o Protocolo de Kyoto. Nós chegamos em 2015 com as ODS 2030, aprovadas em setembro em Nova York, e meses depois o Acordo de Paris, em dezembro de 2015. Convém lembrar que em 2016 o Brasil ratifica a contribuição nacionalmente determinada, e isso significa também uma adesão não só às ODS, mas também ao Acordo de Paris de uma forma irretratável. É claro que nos últimos anos vivenciamos a crise do multilateralismo, que colocou em discussão até a própria presença das ODS. Agora, o que aconteceu nesses últimos meses, o Covid-19, retomou a questão da cooperação internacional em função das crises sanitária, econômica, social, política que nós estamos vivendo. Com relação às comparações internacionais, que é o tema também dessa mesa, nós vamos ter que voltar para 1964, quando nós vamos ter uma primeira abordagem relativa à questão do Science Citation Index, que foi estabelecido por Eugene Garfinkel. E a partir daí, desde aquele momento, o US News American Best College Ranking, que vem em 85, veja que no Brasil as comparações internacionais virão por uma revista que os dirigentes universitários tinham dificuldade de trazer para as instituições, que é a revista Playboy, que começa com os rankings de comparações universitárias. Em 2003, o Shanghai Jiaotong, para depois seguirmos em 2004 com o Times Higher Education, e aí nós teremos em 2010 o Green Metric, 2015 já as várias comparações internacionais começam a separar por área de conhecimento a região geográfica,
Em Bolonha, nós discutimos a questão do impacto. Em 2020, então, o THE aparece com essa proposta de impacto utilizando as ODS. A ementa da nossa reunião lembra as 3 universidades estaduais paulistas. E aí sim, convém lembrar que em 2015 nós tivemos um trabalho de pós-graduação concluído na FEA, de autoria de Justin Exelberg. Isso se transformou numa proposta para a FAPESP, endossada pelo Conselho de Diretores, endossada pela FAPESP, e começa aí o projeto Métricas, que tem por objetivo exatamente estudar as comparações internacionais através das métricas de desempenho acadêmico. Esse ranking de impacto social, nós o antecipamos nesse projeto com um grupo de impacto que foi coordenado pela pró-reitora de extensão da Unesp, a professora Cleópatra Planeta, e que gerou no volume 2 do livro Repensar a Universidade um artigo escrito em 6 mãos, 2 representantes de cada uma das universidades estaduais paulistas, e que eles prepararam um texto já sublinhando a importância dessa análise do impacto social. Poucos meses depois do lançamento do livro, e aí tem o anúncio do THE Impact Ranking. O que ele mede? Ele mede exatamente como as universidades lidam com as ODS. É a melhor forma que uma comparação internacional chegou e mostrou. É claro que nenhuma universidade vai lidar com 17 objetivos. O que eles fazem é, de um lado, observar como as universidades definem suas prioridades, mas depois escolhem as 3 que são as mais importantes para aquela universidade e vão comparar as universidades entre elas. É claro que nós vamos ter tipos de indicadores dentro do THE Impact. Isso tem a ver, de um lado, com pesquisa, de outro lado, com educação, e, em terceiro lugar, com políticas. E isso vai ser medido através de um lado, medição de impacto bibliométrico, número de alunos dedicados aos vários temas, e a partir daí essas políticas que têm a ver com essa forma de se posicionar diante dos problemas que a universidade escolhe enfrentar através desses objetivos. Essa metodologia não é isenta de análise crítica, ela precisa ser sempre vista, dada as dificuldades de comparação entre universidades que são entidades muito distintas uma em relação à outra. E sempre quando nós falamos em comparações internacionais, eu acho que convém lembrar que existe uma responsabilidade de reconhecer os reais efeitos de indicadores e o respeito à diversidade. É por isso que convém levar em conta sempre esse manifesto de Leiden, a Declaração de São Francisco, que são declarações que alertam sobre a preocupação que devemos ter nesse momento de uso de comparações internacionais. Eu quero começar a conclusão falando do que significou a vinda dessa crise sanitária com repercussões na crise econômica, social e política, no caso específico do Brasil, em um reordenamento dessa geopolítica mundial com uma cultura de confronto que está prevalecendo em alguns países e, felizmente, uma coalizão de apoio, por exemplo, à Organização Mundial da Saúde, liderada por países europeus e de outros países do nosso planeta. O que trouxe essa crise foi, em primeiro lugar, uma mobilização multidisciplinar. E na questão da métrica da saúde, se nós observarmos a ODS da saúde, a crise sanitária acabou gerando uma mobilização nunca antes vista, e a Unifesp é uma das universidades que se tornou muito visível no Brasil nessa mobilização. Também nós tivemos uma rápida transição do ensino remoto ao modelo, primeiro, do ensino presencial remoto, e do remoto estamos caminhando para um modelo híbrido.
Na medida em que nós formos olhar para a sustentabilidade, as universidades estão construindo uma nova era, onde provavelmente, dificilmente, vamos voltar totalmente atrás. Ainda antes do início da sessão, estávamos falando da importância do presencial. É o presencial que nos ajuda a forjar valores, a forjar empatias, a criar cooperação, e teremos que preservar o que aprendemos através dos instrumentos computacionais, instrumentos digitais, mas nunca poderemos dispensar esse convívio presencial que nos ajuda a construir o novo conhecimento, criar os novos quadros de referência. Outra dimensão importante na questão do presencial é a concepção do projeto de vida significativa. Quando nós falamos em sustentabilidade, já no início dessa sessão, falávamos em construir um mundo melhor. E construir um mundo melhor depende de jovens que vão abraçar um projeto de vida significativo. A possibilidade, a necessidade de fazer a diferença. E isso só é possível fazer presencialmente. Na questão da ciência, eu penso que hoje os 17 ODS vão se beneficiar desse novo protagonismo da ciência. A ciência voltou a ser debatida no espaço público, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje, os noticiários não podem dispensar uma discussão com cientistas para explicar o que está acontecendo. E a questão e o desafio nosso nessas alturas é como trazer esse protagonismo da ciência para todos os objetivos. Um deles, que eu destaco em especial, é a geração de emprego e renda. Esse é um desafio que teremos que enfrentar com a mesma pertinência que tivemos na questão da saúde e da crise sanitária. Caso contrário, nós vamos desapontar as novas gerações que hoje já estão sendo sacrificadas através do isolamento, mas elas dependem dessa mobilização nossa do conhecimento científico, especialmente das ciências sociais, que hoje estão sendo marginalizadas na construção desse novo. Na nova era, em construção, existe uma constante, que é a imprevisibilidade. Se nós olharmos os primeiros 20 anos do século passado e compararmos com os 20 anos desse século, nós podemos antecipar que as próximas 2 décadas serão repletas de imprevisibilidades. Isso significa que nós teremos que ter a mesma humildade que tivemos quando do início do Covid-19. Essa humildade é recorrer a especialistas para nos ajudar a entender quais são os desafios que estamos enfrentando, adotar estruturas leves nas nossas universidades, mas com responsabilidade definidas, para aumentar o uso das tecnologias de informação e de comunicação e responder assim a nossa capacidade de resposta. Para isso, precisaremos nos reinventarmos, e isso significa uma prontidão, um readiness, um responsiveness constante. Eu, com isso, espero ter correspondido à expectativa dessa mesa. O que fizemos foi começar com os conceitos. Em seguida, nós fomos para uma linha de tempo, mostrando a evolução para chegarmos até 2020. Também enfatizamos a importância dessas várias dimensões que têm a ver com as ODS. Nós não precisamos ser bons em todas, mas escolher algumas. E o mais importante do que as comparações internacionais é que cada universidade tenha seu sistema de métricas e sua escolha de prioridades relativas aos impactos sociais. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu acho que suas palavras, né, nos dão, além de nos dar um contexto riquíssimo de como esses 4 eixos, digamos assim, do próprio título, né, vão se entrelaçando e vão trazendo uma perspectiva muito interessante, que eu tenho certeza que, ao final, vão suscitar aí muitas perguntas dessa questão da visibilidade, imprevisibilidade, as escolhas, né? A colaboração, a participação, como isso desemboca em políticas públicas diante desse nosso novo contexto. Então, eu agradeço muito por essas palavras iniciais. Eu vou passar a palavra, na sequência, à professora Lúcia Campos Pelanda. A professora é reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
É médica cardiologista pediátrica e professora e sempre foi movida pela busca e pelo compartilhamento do conhecimento. Considera que uma das suas missões é divulgar a importância da educação, da ciência, da avaliação crítica das evidências em um mundo tão cheio de achismos e notícias falsas. Acredita que a educação pode mudar o mundo e pode provar. Antes de entrar na universidade, você considerou que para ser uma boa médica seria bom conhecer um pouco mais sobre as pessoas. Durante 2 anos viajou e teve contato com diferentes culturas. Na volta, trouxe a bagagem a convicção que existem alguns princípios universais que nos mantêm unidos como seres humanos. E essa é a base da cooperação e da empatia. Na gestão, Lúcia é uma das defensoras da gestão colaborativa e participativa, o que vem provocando mudanças importantes na universidade. E isso inclui defender um ambiente com igualdade de oportunidades e uma universidade antidiscriminação. A diversidade, segundo ela, enriquece a universidade, e é disso que a ciência se alimenta. A universidade deve ser um ambiente de compartilhamento de saberes, de construção conjunta de conhecimento, de aprendizado da autonomia e do desenvolvimento saudável. Acredita que as mulheres em posição de liderança em todos os níveis podem estabelecer redes de compartilhamento de experiências e mentoria para ajudar outras mulheres em sua carreira. Muito obrigada, professora, seja muito bem-vinda. A senhora tem 15 minutos para a sua colocação. Muito obrigada, professora Isabel, por essa apresentação. Eu tenho pouco tempo, então eu vou pescar só algumas reflexões para nós depois podermos debater. Então, primeiro, para apresentar para vocês a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela tem uma história um pouquinho parecida com a da Unifesp, porque também começou em 1953 como uma faculdade de medicina isolada, e em 2008 foi transformada em universidade. E hoje é a única universidade federal especializada em saúde. A nossa missão é produzir e compartilhar conhecimento e formar profissionais das ciências da saúde com princípios humanistas e responsabilidade social. Isso já está na nossa missão. E a nossa visão é ser uma instituição inovadora e inclusiva, referência no ensino da saúde e produtora de conhecimento. O nosso hospital de ensino é a Santa Casa, nós não temos um hospital de ensino próprio. E nos rankings, falando primeiro assim dos rankings do MEC, né, nós somos o melhor índice de graduação do país, a segunda melhor universidade do Rio Grande do Sul, e todos os conceitos, todos os cursos de graduação têm conceito 4 ou 5, né, os conceitos máximos do MEC, a universidade tem nota máxima também. E como o professor Jacques citou, no ranking do Times Higher Education, nós estamos entre as 100 melhores da América Latina, entre as 400 melhores novas universidades, e figuramos, né, no índice de impacto, que nos deixou muito felizes, porque esse é um índice que a gente realmente valoriza muito, né? Eu vou passar rapidamente. A 4ª melhor universidade jovem brasileira. Então, no índice de impacto, nós tivemos, né, pontuação em 8 dos objetivos, depois eu vou falar um pouquinho mais deles. Tudo isso dentro de um plano que a gente elaborou de internacionalização, de estudar esses rankings e de entender melhor o que eles significavam para nós. Bom, então vou falar um pouquinho de 4 desses rankings, mas primeiro pensando, né, que como o professor Jacques colocou muito bem, para nós o ranking ele é só uma consequência, nós nunca perseguimos ranking nenhum, o que importa, né, não é a chegada, mas sim o percurso. Então, assim como também o diploma não é talvez o mais importante, mas sim o caminho, né, que o estudante percorre para fazer a sua formação, para nós também o ranking é uma forma de nos guiar para os objetivos que nos interessam, que são prioritários, mas a gente tem isso como princípio, sustentabilidade como princípio. Nós participamos também da iniciativa de impacto acadêmico das Nações Unidas, então nós já temos esse compromisso antes de pensar nos rankings, né? Em relação à questão do objetivo da educação,
Então, vou fazer só realmente umas pequenas pinceladas, né? Nossa ideia de que formar cidadãos significa formar homens e mulheres cultos, capazes de pensar criticamente e de abraçar os grandes valores da humanidade, a solidariedade, o amor ao bem comum, a justiça. Se não formarmos cidadãos cultos, livres e capazes de exercer a crítica, será difícil de pensar numa humanidade mais humana. Essa é uma frase do nosso professor honoris causa, professor Knut Wardini. E isso já vem de muito tempo, já na Conferência Mundial de Educação Superior em Paris, e depois confirmada em 2009 na Unesco, se colocou, né, a questão do acesso aberto a todos em igualdade de condições, educação para a cidadania, e hoje nessa crise que a gente vive de leitura crítica da realidade, isso é extremamente importante, e a educação superior como um bem público. Então, já nesse objetivo da educação, a gente já começa uma construção coletiva do que é o nosso projeto pedagógico institucional, com a participação de todos, né? Em relação à saúde e bem-estar, é o nosso objetivo principal no ranking, é o nosso ranqueamento, né? Nós somos a 57ª instituição entre 621, porque, claro, é uma instituição dedicada à saúde. Então, o objetivo é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos. Isso, como o professor Jacques colocou também, em relação à Unifesp, também ficou muito claro para a UFSC o seu papel de protagonismo durante essa pandemia. Nós temos mais de 100 ações em andamento, né? Nós acreditamos que uma pandemia se combate com solidariedade e consciência. Desde o início, quando não havia ainda casos no Rio Grande do Sul, nós já começamos com atividades sobre o Covid-19. Inclusive, uma das primeiras atividades é uma parceria que nos alegra muito, que é uma parceria entre a UFSP e a Unifesp, um curso de extensão 100% EAD, sobre a importância da análise crítica de evidências durante uma pandemia. Então, tem tido um alcance muito grande. A universidade se voltou totalmente para o enfrentamento, né, da pandemia, com produção de álcool, de equipamentos de proteção, com testagem, com pesquisa. E a questão do bem-estar da comunidade, né? Então, várias atividades de acolhimento e de bem-estar para a própria comunidade e para os trabalhadores da saúde, porque uma grande parte do nosso corpo docente e também discente, e alguns técnicos, estão na linha de frente. Agora, uma coisa que eu queria comentar com vocês especificamente, que eu acho que esse é um objetivo que está muito próximo, assim, do meu coração, é a questão da igualdade de gênero, porque eu acho que a UFSC tem uma situação bem particular em relação à igualdade de gênero entre as universidades federais. Essa aqui é uma conferência de 1927, a gente pode ver que tem características, tem uma mulher, né? Então, como a nossa história na ciência foi apagada ao longo de muito tempo, inclusive em relação, inclusive em relação aos, inclusive em relação aos prêmios, nas premiações, então a gente chama, né, que em 2018 foi a terceira mulher a ganhar um prêmio, então a gente chama que é um teto de vidro. Então, as mulheres publicam 49% dos artigos no Brasil, mas são poucas as mulheres que são líderes de grupos de pesquisa, chefes de departamento ou reitoras. Aqui nós temos as reitoras, numa foto do ano passado, temos uma mulher negra reitora, e desde que essa foto foi retirada, 2 mulheres foram eleitas e não foram nomeadas. Uma questão interessante da invisibilidade é que a primeira universidade, a universidade mais antiga da história, que está em funcionamento, a reitora era uma mulher. E aqui também uma foto da Reforma de Córdoba, de 1918, mostrando de novo, né, que a universidade era masculina e branca. Então, o que nós podemos fazer na universidade pela igualdade de gênero, né? Nós podemos ser exemplo, nós podemos acolher, nós podemos ouvir,
A gente pode combater os estereótipos, por exemplo, de que meninas não têm habilidade para ciência. A gente pode pensar que as crianças têm lugar na universidade, sim, né? Então, que é possível fazer mestrado, doutorado, ter o filho, levar as crianças para dentro da universidade. E isso é uma construção conjunta, né? E o que as mulheres líderes podem fazer? Eu acho que não adianta ser uma mulher em posição de liderança, tem que ser uma mulher generosa na posição de liderança. A gente tem que trazer outras mulheres para posições de liderança, formar líderes, acolher e ajudar as outras mulheres e formar redes de apoio. Uma das coisas que mais me deixa feliz é ver alunas dizendo assim, eu me vejo sendo reitora um dia. Acho que isso é extremamente importante. E na UFSC nós temos uma situação bem particular. Nós temos reitora e vice-reitora mulheres. Dos 9 cargos da alta gestão, 8 são ocupados por mulheres. Então, por isso que eu digo que a gente talvez seja um exemplo, né? A gente brinca, né, de outras reitoras gaúchas, né? A gente estar sempre em rede, né? Isso é importante. E não é por acaso, eu acho, que a gente, nesse enfrentamento da pandemia, alguns dos países que têm tido melhores resultados, e claro que esse é um estudo observacional, tem algum viés, eu tenho conflito de interesse em dizer isso, mas alguns dos países que têm tido melhores resultados são países governados por mulheres, porque talvez tenham tido uma resposta muito clara e uma comunicação empática para promover o engajamento da sociedade, com priorização da vida, né? E, por último, eu queria comentar rapidamente também do objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. Eu acredito que quando a gente quer construir uma sociedade mais justa, um bom exemplo é começar pela universidade, construir uma universidade mais justa. Não é fácil, a universidade é um exercício constante de democracia, de espaço de prática da democracia, de debate respeitoso, que é o que está faltando tanto, e de ética e colaboração. Então, todas as coisas podem ser construídas com participação, embora isso seja muito mais trabalhoso, mas é, ao mesmo tempo, uma forma de ensinar um pouco aquilo que o professor Jacques citou como como se constrói um projeto significativo de vida, né? Começa querendo transformar a universidade e a gente pode partir dali para transformar o mundo. Então, para nós, essa questão da inclusão é extremamente importante. Nós temos o projeto Unidiversidade, que é uma das nossas prioridades, né? E, como eu falei, uma participação bem importante das mulheres que constroem a UFSC. Então, eu acho que esse objetivo é muito importante porque ele demonstra a interconexão que existe entre todos nós e de como a gente precisa, principalmente uma universidade da saúde, todas as universidades, mas olhar para além dos muros, né? Então, essa aqui é uma fotografia da nossa pesquisa agora, em colaboração com a UFPEL e mais 10 universidades gaúchas, para avaliar a prevalência da soroprevalência da Covid-19. Então, a universidade tem que estar aberta à plena atualidade, mais ainda, tem que estar no meio dela, submergida nela. Então, estão lá, né, os nossos estudantes em plena chuva, fazendo a pesquisa. E eu também queria finalizar com uma homenagem aos nossos alunos e as alunas que estão na linha de frente, combatendo essa pandemia. E é isso, muito obrigada. Professora, muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho que temos aqui, né, uma apropriação daquilo que o professor Jacques inicia ali, das questões de visibilidade, invisibilidade, né, de como um ranking, dentro de uma lógica de sustentabilidade, se aproxima, né, ou aproxima a universidade da realidade e do cotidiano das pessoas, né? Talvez esse seja um caminho aí
dessa interconexão para além dos muros. Agradeço muito suas palavras, com certeza voltaremos a discutir essas relações um pouquinho mais no final, nas perguntas e nas considerações finais. Agradeço muito e vou passar a palavra agora ao professor Alexandre Cardoso Carvalho, meu colega na Unifesp, chefe da Divisão de Gestão e Informação da STI, co-gestor do Escritório de Dados Estratégicos Institucionais, o EDADOS, membro do Comitê Gestor de Dados Abertos da Unifesp e conselheiro fiscal do capítulo brasileiro da Internet Society. Alessandro, obrigado por estar conosco aqui, foi o mentor dessa mesa, e você tem 15 minutos aí para travar esse diálogo com os nossos convidados. Obrigada. Vamos aqui fazer a parte de compartilhamento, tem uma apresentação, vamos lá. Sempre uma tarefa complicada, vamos ver. Aqui foi. Tá transmitindo? Alô? Áudio ok? Ok. Tá. Bom, boa tarde a todos. É uma imensa honra estar contribuindo com esse congresso acadêmico aqui da Unifesp e compartilhar essa sala, né? Não é mais uma mesa, é uma sala virtual com o professor Jacques, que tem convido no projeto de métricas da FAPESP, com a reitora Lúcia, da Universidade de Porto Alegre, com a Renata, docente aqui do Campus Baixada, que coordena o núcleo de estudos da Eliette Safiotti, um dos primeiros livros que li e que marcou bastante a questão da minha visão sobre sociedade. Bom, e a Isabel, que a gente trabalha muito nesses projetos de rankings e tentando colocar uma visão mais focada em dados dentro da instituição. Bom, está ficando um pouco... Bom, em primeiro lugar, acho que é importante resgatar o seguinte, o título dessa mesa. O que é impacto social? Né? É uma palavra, como várias outras que vem uma sequência de uma frase, né, que várias vezes vem tomando a mídia ou tomando as salas de aula e de uma forma assim em ondas, né? Tem palavras que ocupam um determinado tempo viram moda, inclusive. Mas o que é impacto social? Né? Que é uma palavra que hoje se discute muito, inclusive no impacto das empresas, impacto da universidade. Nós que estamos nesse congresso, todos nós, sentimos o impacto social da universidade todos os dias, de forma cotidiana. Para muitos de nós que estão aqui, a maioria dos que estão assistindo, os quase 500 pessoas, né, a universidade pública significou talvez a única possibilidade de acesso ao ensino superior. Para muitos, foi inclusive o primeiro da família a ter entrado numa universidade, principalmente pública. Espero que quase ninguém tenha ido, mas nós mantemos um hospital, o Hospital São Paulo, e com certeza, e aí absoluta, quase toda a população brasileira já utilizou, de uma forma ou de outra, os conhecimentos e serviços que são oferecidos pelas universidades públicas brasileiras. Né? Só abrindo um parênteses aqui, em tempos de pandemia do Covid-19, os primeiros hospitais foram os hospitais públicos vinculados às universidades, o mapeamento genômico foi feito pelas instituições públicas, os testes de vacina, um deles sendo liderado pela Unifesp aqui no Brasil, são feitos dentro desse ambiente. Né? Isso impacta o conjunto da sociedade brasileira. Né? Mas pegando mesmo o nosso dia a dia, para o corpo acadêmico, para os alunos, a possibilidade de expressar uma personalidade diferente se aprende dentro de uma universidade pública e hoje a gente tem a possibilidade de utilizar inclusive um nome social, frequentar as aulas sem passar por um constrangimento ou mesmo uma violência aberta. É uma política da universidade, toda a integração. Temos alunos que só continuam seus estudos hoje na Unifesp porque tem creche, porque tem restaurante universitário. Mas impacto social não se resume, não é assistência social. Transcende a assistência e traz uma pergunta, que eu acho que é a pergunta de fundo para responder. Qual é a marca que a universidade em geral, que a universidade pública em específico, e a Unifesp em particular, está deixando no mundo? Qual é o nosso legado? Que tipo de conhecimento e que tipo de profissional a gente quer formar? E a gente está formando. E a resposta a essa pergunta não é única. Né? Quando os críticos da universidade pública, e cada vez mais eles gritam mais alto hoje em dia, nos últimos anos, né, criticam a universidade, chamam de barbúrdia, e o governo que deveria estar defendendo critica, é um dos principais a criticar.
eles tendem a apresentar uma resposta muito específica para qual é a marca que a universidade tem que ser. Eles dizem que a universidade tem que fazer coisas para empresas. E quando eu digo coisas, eu estou querendo colocar as pessoas e os produtos, porque para eles são tudo coisas, né? Mas a função e o impacto social da universidade vai muito além. A gente tem que pensar, e a reitora que antecedeu falou, por exemplo, do movimento de Córdoba em 1918, e é muito interessante esse movimento, porque em 1918, na Argentina, uma rebelião de estudantes colocou na pauta coisas como a extensão da universidade para além dos seus limites, ações extensionistas, colocou a função da universidade na difusão de uma cultura, o papel da gestão democrática, incluindo a participação dos alunos, toda a comunidade, e a visão que a construção da universidade deve ser aberta ao povo. Isso faz parte do manifesto, um dos manifestos deste movimento. E esse movimento, em 1918, um pouco mais de 100 anos, marcou profundamente a Universidade Latino-Americana de uma forma muito de determinar os seus rumos, né? E por que eu resgatei esses movimentos para chegar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Porque nunca houve antes uma preocupação, antes dos ODS, de medir todo esse impacto social e essa vida que as universidades públicas têm hoje, e as universidades em geral, não só as públicas, né? Mas aquilo que não é medido parece que não existe, certo? Ele continua existindo. E eu gosto de uma frase do Deming, né, da qualidade total, que diz assim: tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? E o Impact Ranking criou uma metodologia para fazer uma medição desse impacto utilizando como métrica os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, né? Então eu vou tratar desses objetivos de uma forma como uma referência, né? Para a ONU, os 17 objetivos, e aqui é o conceito da própria ONU, são o melhor plano do mundo para construir um mundo melhor para pessoas e nosso planeta até 2030, adotados por todos os Estados-membros das Nações Unidas em 2015. Os ODS são um chamado à ação de todos os países pobres, ricos, renda média, para promover a prosperidade enquanto protegem o meio ambiente. Eles reconhecem que o fim da pobreza deve acompanhar as estratégias que constroem o crescimento econômico e atendem uma série de necessidades sociais, incluindo educação, saúde, igualdade e oportunidade de emprego, enquanto combatem mudanças climáticas e trabalham para preservar oceanos e florestas. Esse é o conceito oficial dos ODS, do impacto deles nas Nações Unidas, e nós vamos tratar dele de uma forma diferente do que, por exemplo, Noam Chomsky e Noemi Klein criticaram na época, e várias organizações ambientais criticam de forma muito sustentada o conceito de sustentabilidade como um contraponto ao de ecologia. Então, eu vou utilizar os 17 ODS como uma forma muito interessante de tornar possível medir esse impacto da universidade, mas não necessariamente tendo um completo acordo com eles, né? Nós temos os 17 itens com desenhos muito coloridinhos, bonitinhos, né, que vão todos erradicação da pobreza, fome, saúde, educação, gênero, vida no mar, vida na terra, e por aí vai. Agora vamos discutir um pouco o ranking, né? Um ranking é uma forma de medir, né? Os rankings internacionais, né, que causam muito, geralmente ocupam a mídia, e as universidades gostam muito de divulgar, porque saímos bem no ranking tal, pioramos só quando vai bem, né? Esse ranking específico de Impact Ranking, ele utiliza uma métrica baseada nos 17 objetivos, e ele divide cada um desses objetivos em 3 áreas, né? Pesquisa, ações internas e ações externas. Para cada uma dessas áreas, ele tem uma metodologia específica. Para a área de pesquisa, ele vai utilizar a base Elsevier e Scopus da Saival para extrair o que a universidade pesquisa sobre aquele item. Por exemplo, combate à pobreza. E vai usar palavras-chave para buscar toda a produção acadêmica dentro da área feita pelo Elsevier, para descobrir quantos pesquisadores e quais pesquisadores nossos atuaram e pesquisaram sobre combate à pobreza, ou cada um dos outros 17 ODS. Para os outros 2, ações internas e ações externas, a universidade precisa apresentar evidências, né, e documentar cada uma das ações que ela desenvolve para as ações que ela pontua nesses rankings. Na prática, funciona assim, né? Para a maior parte dos que estão assistindo não conhecem.
a empresa, a consultoria que elabora o ranking, ela manda um questionário à universidade perguntando: vocês gostariam de participar desse ranking? Nós dizemos sim. E aí eles mandam um extenso questionário que nós precisamos responder. Na parte de pesquisa, eles buscam isso onde? Do repositório institucional do Elsevier. E no resto nós respondemos um a um, certo? De uma forma geral, o que nós temos aqui hoje? A participação no Impact Ranking aumentou, né, bastante. Nós temos aqui as 2 edições que ocorreram, mostrando que há uma preocupação das universidades em participar dessa métrica. O número de respostas a cada uma das universidades aumentou. Como eu falei rapidamente, não é obrigatório responder perguntas sobre os 17, apenas sobre mínimo 4, né? O 17 é obrigatório, e mais 3. A Unifesp respondeu no último 12, né? 12 rankings. Aqui é uma pontuação geral. E nessa pontuação geral da Unifesp, nós tivemos uma pontuação de 79,5 geral em relação a 100, né? Ele é normalizado no máximo a 100, e ficamos num bloco entre 100 e 200 do mundo, num total de 766 instituições participantes. Nessa tela, nós podemos visualizar quais são as nossas melhores pontuações. Então, nós fomos muito bem pontuados em igualdade de gênero, onde ficamos em 7º do mundo, seguido de trabalho decente e educação de qualidade. E nesse gráfico muito bom, um diagrama de caixa, nós podemos verificar que mesmo em outros indicadores nós fomos muito bem em outros ODS. Por exemplo, erradicação da pobreza, redução de desigualdades, ações contra a mudança climática. Nós estamos todos no quartil superior. Essa bolinha preta, que se vocês conseguirem visualizar, é onde está a Unifesp. E a tracinho é a mediana. Então, quase todos eles nós estamos acima da mediana. Em educação de qualidade, são medidos algumas dimensões mais amplas, então número de diplomados, oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, primeira geração de estudantes que entrou na universidade. Tá? E nós ficamos bem pontuados, né? Aqui é o resultado de 2019, o resultado de 2020. Eu vou adiantar um pouco aqui para a gente poder tratar especificamente do resultado final. Esse gráfico é interessante porque a gente pode visualizar a nossa pontuação específica dentro desse ODS 67.2, mantendo entre o bloco de 100 e 200 instituições, e a nossa participação de alunos, é a última linha aqui debaixo do gráfico, mostra que nós, quase chegando a 100, né, 93,4%, 94%, é a primeira geração de alunos que é a primeira vez que entram na universidade. Isso tem um impacto muito grande. Aqui também impacta várias questões de ações que a Unifesp desenvolve, que estão previstas no seu plano de desenvolvimento institucional, no plano de cultura da Unifesp. O acesso à rede de bibliotecas, ao restaurante universitário, várias questões impactam nesse indicador. Tá? Outro ODS que a gente foi muito bem é o 8, que é trabalho digno e crescimento econômico, que vai analisar práticas de trabalho interno, investimento interno, impacto econômico, estágios de trabalho e segurança no trabalho. Aqui tem a composição de cada um dos itens, né? E nosso resultado. Em 2019, a gente estava em 5º no Brasil, das universidades que participaram, e em 2020 ficamos em 7º no Brasil e em 88 no mundo. Tá? Talvez essas mudanças também se devem que aumentou, principalmente o número de universidades que participaram desse ranking, né? Aumentou bastante. Contratos seguros, todos são concursados, número de estágios, fomos muito bem. Tá? Mas eu quero concentrar, aqui também entra a relação com as entidades sindicais e a diversidade no ambiente de trabalho de gênero e raça. E por último, que é o objetivo principal aqui, é tratar do indicador 5, né? Que é a igualdade de gênero. O igualdade de gênero é medido primeira geração de mulheres, medidas de acesso, proporção de mulheres em cargo sênior, admissão por gênero e medidas de progresso dentro da instituição. Em igualdade de gênero, nós estávamos em 2019 em 67º no mundo e em 1º no Brasil. E em 2020, nós continuamos em 1º
no Brasil, só que demos um salto gigantesco, fomos para 7º lugar. Ou seja, a Unifesp é uma das melhores universidades do mundo em ações de igualdade de gênero e em pesquisas sobre igualdade de gênero. Inclusive, saiu recentemente uma pesquisa falando que a produção acadêmica das mulheres da Unifesp, das docentes pesquisadoras, também é uma das melhores do mundo em equidade de gênero. Nós temos aqui vários projetos que a gente tem atuado na questão desse indicador, né? Cartas em relação à diversidade sexual. E aqui nós temos uma porcentagem de admissão de mulheres nos diversos áreas de curso, né? Em humanidades, em medicina e nas engenharias, ciências e matemáticas. E o resultado final. De uma forma geral, o que a gente tem que olhar é o seguinte, eu vou pular o 17, por causa do tempo, que é o geral de contribuições para os objetivos em geral, e quero tratar do seguinte, né, para encerrar, caminhar para o encerramento. Todos os modelos são ruins, mas alguns são úteis. Essa frase do George Box é muito interessante. Mesmo que a gente não tenha um acordo que os ODS são essenciais, ou seja, a melhor forma de combater a pobreza e a miséria no mundo e garantir sustentabilidade é um conceito, o melhor conceito a ser utilizado, o The Impact Ranking e a utilização dos ODS para medir a produção e o impacto da universidade mostra ser um caminho acertado. Porque a gente passa a ter pela primeira vez uma métrica e uma forma de analisar a universidade de um ponto de vista global. Mas nós, Unifesp e as outras universidades também precisam internalizar essas métricas dos rankings, começar a medir seus processos internos, não só de gestão, mas também de impacto. E entender os processos de ensino, pesquisa e extensão como uma forma de melhorar os seus processos internos e buscar uma melhoria contínua, agindo a partir desses resultados de forma orientada a eles, orientada a esses dados, construindo também de forma coletiva. Nós temos vivenciado hoje muito um discurso que os dados explicam tudo e só os dados servem para a tomada de decisão. Mas os dados precisam ser interpretados e a interpretação desses dados tem que se dar a partir de uma visão democrática de sociedade, comprometida com o nosso futuro, certo? Nós estamos num momento do Brasil muito tenso, em que os princípios bases da sociedade, da coletividade, da democracia, do cuidar do outro, têm sido menosprezados. E nós precisamos resgatar isso. E como a reitora, nossa colega reitora colocou antes, a universidade também é um espaço de aprendizado. E nós precisamos aprender dentro da universidade a ser democráticos, a ser participativos e fazer transformações dentro da universidade que nós queremos transformar na sociedade. Há mais de 100 anos do movimento de Córdoba, é necessário resgatar esse compromisso e é necessário aprimorar ele com as ferramentas modernas de gestão. Para isso, a gente precisa ouvir a sociedade da forma de melhor compor rankings e indicadores internos e utilizar esses indicadores para melhor oferecer serviços e qualidade para os nossos usuários. O THE cumpriu esse papel, mas a gente precisa manter sustentabilidade, né, dentro disso, ou seja, manter um ganho constante, porque é comum você ir muito bem no ranking no ano e depois cair ou mudar de forma abrupta. Então, a contribuição que eu queria trazer é essa. A Unifesp tem avançado nesses itens, nesses rankings, ela é sempre bem posta em todos os rankings, mas especialmente o de impacto social deve ser um ranking que nós temos que trabalhar com carinho, porque ele é o que vai medir o que de fato nós fazemos hoje em sociedade. Queria passar de volta para a Isabel, para ela dar continuidade, e muito obrigado pela participação. Obrigada, Alex. Acho que foi muito bacana a sua fala, né? Porque você internaliza, né? Nos mostra que também os rankings eles precisam de uma relação de mão dupla, né? O que nós fazemos, como nós materializamos, demonstramos isso e como nós internalizamos isso. Eu acho que temos aí um processo bastante interessante, né? De não ser o ranking pelo ranking, mas de torná-lo um instrumento interessante internamente e externamente, né? Eu agradeço extremamente sua fala e vou aproveitar essa mesma toada, né, para introduzir a professora Renata, né, que vai trazer um pouco dessa conversa mais
específica, né? A professora Renata é docente aqui da Universidade Federal de São Paulo, nossa colega no campus Baixada Santista, onde coordena o Núcleo de Estudos Eliette Safiotti, Gênero, Sexualidades, Feminismo e o Núcleo de Estudos Reflexos de Palmares, Análise da Questão Racial no Brasil. É doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, é vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da Unifesp. Atualmente se dedica a pesquisar as classes sociais em sua imbricação com as relações de gênero e raça, feminismo negro, racismo no Brasil e movimentos sociais. Professora, muito obrigada, seja bem-vinda para a sua fala. Obrigada, professora Isabel. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Quero cumprimentar os meus colegas que me antecederam. E queria também iniciar pedindo licença às minhas mais velhas, né, em especial às mulheres negras que vieram antes de mim, em especial aquelas mulheres negras que lutaram pelo acesso à universidade, pela construção de uma universidade pública, né? E quero, para começar, evocar aqui na nossa fala a Carolina Maria de Jesus, que foi, né, uma mulher escritora, negra, favelada, bastante conhecida em boa parte do mundo e, infelizmente, pouquíssimo conhecida na nossa sociedade. Quero mostrar para vocês aqui, então, o livro da Carolina Maria de Jesus, que é o livro Quarto de Despejo, talvez o mais conhecido dos livros dela, né? Para quem acha que o livro mais vendido, né, de escritores do Brasil é o do Paulo Coelho, na verdade é o da Carolina Maria de Jesus, infelizmente pouco conhecida. E ao lembrar Carolina Maria de Jesus, quero aqui então reverenciar todas as mulheres que vieram antes de nós, né, antes de mim. E queria dizer que sou filha delas, né, sou filha dessas mulheres negras que construíram também a universidade pública, né? Sou filha de operários e da minha família eu sou a primeira mulher, a primeira pessoa, na verdade, a ingressar na universidade pública, isso lá nos idos dos anos 80, né? E estamos aqui até hoje. E ao dizer isso, então, eu queria enfatizar, né, que a universidade brasileira sempre foi uma universidade elitista, bastante elitista, principalmente porque ela foi pensada por homens, né, não apenas por homens brancos e para homens brancos, né? Então, nesse sentido, a universidade brasileira ela tem uma relação direta com um projeto de nação que foi pensada por um Estado bastante patriarcal, por um Estado patriarcal, né, que sempre colocou as mulheres como destinadas aos cuidados do lar, né, e também, é importante frisar, por um Estado racista, né, que, com seu objetivo de embranquecimento da nação, deixou de fora tanto toda uma população negra, né, que depois da abolição passou a ser considerada por esse Estado como uma classe perigosa, né, ou aquilo que o nosso saudoso professor Florestan Fernandes, no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, chamou de a escória da escória, né? Aquela classe da qual era preciso se desvencilhar. Então, nesse sentido, mulheres e negros, durante muito tempo no nosso país, né, se viram às margens do sistema educacional brasileiro. E não podia ser diferente, né, se levarmos em consideração que os que foram considerados, né, os grandes pensadores do Brasil eram também os educadores, ou seja, os mesmos homens brancos, ciosos do seu lugar no patriarcado e convictos de sua ideologia racista. Então, nesse sentido, as universidades que foram criadas, na verdade, elas compartilharam desta ideologia e nascem, né, eu quero insistir nisso, profundamente elitizada, profundamente elitista, né, e eu acho que vale a pena dizer, profundamente machista. O Alexandro falou da
da Eliette Safiotti, né, e eu, de fato, coordeno um núcleo de estudos, o núcleo de estudos Eliette Safiotti. Fui responsável pela republicação do livro dela, A Mulher na Sociedade de Classes, e o prazer de poder entrevistá-la em 2008, e naquele momento ela me disse, por exemplo, que ela foi uma das poucas mulheres a furar esse bloqueio, né? Ela estudou, fez sociologia na USP, ela era da turma de 1956, e ela, salvo engano, junto com a Eva Blay, eram as únicas mulheres daquela turma que tinha grandes intelectuais que são conhecidos hoje, né? E elas duas, eu acho que pouco reverenciadas. E ela nunca conseguiu também participar de um famoso grupo de estudos do Capital, né? O Clube dos Leitores do Capital, e eu acho que dá para dizer que não foi exatamente por falta de discernimento, por falta de inteligência, né? Uma outra pessoa que conseguiu furar esse bloqueio foi a professora, primeira psicanalista do Brasil, né? Chamada Virginia Bicudo. Virginia Bicudo, que era uma mulher negra, furou esse bloqueio e ela até conseguiu fazer parte de um grande projeto coordenado pelo professor Florestan Fernandes e o Roger Bastide. Estou falando do projeto UNESCO, né, que teve como objetivo compreender a democracia racial no Brasil, né, e a gente sabe que essa democracia não passa de um mito, mas isso é a questão para a gente discutir depois. Acontece que a professora Virginia Bicudo quase não é conhecida, quase ninguém sabe dela, né? Ela só aparece no livro final do projeto UNESCO como uma citação, isso mesmo, uma citação do professor Florestan Fernandes, tentando explicar as razões pelas quais o texto final do livro não contou com a participação das pesquisas feitas pela professora Virginia Bicudo, né? Então, se a gente está falando desta universidade brasileira que sempre foi elitista, acho que é preciso, então, a gente enfatizar, e os meus colegas que me precederam já disseram isso, né? A universidade, de fato, a universidade brasileira, nos últimos tempos, tem dado passos enormes, né? E aqui na Unifesp a gente deu um passo enorme também. A nossa universidade ocupa, então, o 7º lugar no ranking de impacto, né, elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education, que o Alexandro acabou de apresentar, né? Isso é bem importante, agradeço, Alexandro, né? Com isso a gente já compreende por dentro o funcionamento, né, desse ranking, né? E nesse sentido, né, acho que a nossa universidade passa a ter uma reputação acadêmica que é mundial, né? O ranking, como já foi dito, leva em consideração os 3 tópicos principais, que é assegurar boa saúde e bem-estar, a diminuição das desigualdades e a promoção de uma educação de qualidade. Eu acho que a gente tem, então, bastante motivo para comemorar. Os motivos são grandiosos. Mas acho que é importante também a gente enfatizar que isso é resultado, né, ou é parte de um processo que é muito amplo, que vem no interior, né, de muita luta dentro da nossa universidade e também fora dela, por quem está fora dela. Então foram e são muitas organizações políticas que lutaram por universidades públicas de qualidade e socialmente referenciadas. As mulheres foram às ruas, né, os movimentos feministas foram às ruas exigir trabalho e educação, os movimentos negros foram às ruas lutar por ingresso às universidades, participamos como tal da Conferência de Durban em 2001, né, lutamos pelas ações afirmativas, e eu acho que dá para dizer muita coisa mudou de lá para cá, né? E eu vi uma mudança incrível no interior da Unifesp. Posso dizer que eu vi a Unifesp mudar. Eu vi em 2013 a primeira mulher se tornar reitora desta universidade. E não é pouca coisa, né? A partir daí, eu vi mudanças profundas. Vi a primeira turma de estudantes cotistas entrarem na Unifesp e eu vi o que fizeram. Gritaram: essa universidade não está pronta para nos receber.
ouvi perguntarem: cadê os nossos professores e professoras negras? Cadê os livros sobre a história da África, sobre a história do negro no Brasil? Ou ainda, por que nós somos apenas objeto de pesquisa? Por que nós não somos pesquisadores, pesquisadoras? Mas eu vi muito mais. Eu vi grupos serem organizados, né? Vi frentes sendo feitas, vi toda uma ação de extensão acontecendo e muitos grupos, muitas ações acontecendo neste momento de pandemia, inclusive. Então, eu vi muitos debates. Eu tenho visto um esforço enorme para que mais e mais pessoas possam ser inseridas nesta universidade. E muitas respostas têm sido dadas. Agora, a gente precisa também dar novos passos, né, nesse contexto, como já foi dito, que é um contexto de pandemia e que é um contexto também de avanço do conservadorismo, né, em que é o contexto também, um cenário de avanço do autoritarismo. Então, eu vi cortarem as nossas bolsas, eu vi limitarem as nossas pesquisas, eu vi até o MEC, o Ministério da Educação, sendo apagado, né? Eu tenho horror de lembrar que o nosso ex, que saiu daqui da Unifesp. Bom, acidentes acontecem, mas nós resistimos. A comunidade acadêmica da Unifesp sempre se manteve de pé nesses últimos anos. Ela inova, ela é criativa, ela se junta, se une, ela faz acontecer. Então, nesse sentido, nós demos um passo fundamental, que foi o da inclusão, que está sendo discutido aqui. Mas eu acho que é fundamental a gente dar cada vez mais outros passos, né? E, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente pensar em dar passos no que diz respeito à permanência estudantil, né? A nossa universidade, que deu passos fundamentais e que é baseada nos princípios, né, da sustentabilidade, como foi colocado aqui, precisa cada vez mais, somente nesse momento de pandemia, né, em que a gente descobriu, fazendo as nossas pesquisas, com contribuição da Prograde, da PRAE, né, a gente acaba de descobrir que os nossos estudantes, ou boa parte deles, não têm as condições necessárias, né, para se inserirem, né, no ensino remoto. Então, nesse sentido, eu queria dizer que a permanência material ela é fundamental, né? Os nossos estudantes precisam materiais para permanecerem na universidade, né? Principalmente nesse contexto de dificuldade de acesso ao ensino remoto. Então, de fato, é preciso garantir o acesso de todos, né? De todos os estudantes, né? E esse deve ser o nosso objetivo principal nesse momento. Mas eu acho que precisa mais, né? É preciso que a gente também possa garantir aquilo que a gente tem chamado de permanência simbólica. E aqui eu me apoio bastante nos estudos da professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que foi, na verdade, a relatora daquela comissão que debateu a Lei 10.639, que estabelece justamente as diretrizes curriculares nacionais para a educação de relações étnico-raciais no ensino de história e de história da África, né, em todos os níveis de ensino. E ela tinha e tem uma frase que eu acho fundamental, que é aquela de reconhecer a diversidade para que efetivamente a gente possa mudar a nossa sociedade. Então, nesse sentido, acho que é importante cada vez mais que a gente possa reconhecer essa diversidade, que a diversidade possa ser vista em todos os espaços da universidade, garantindo, por exemplo, né, que as cotas raciais também estejam nos cursos de pós-graduação, em todos os cursos de pós-graduação, né? Eu acho que isso é fundamental. É fundamental que, mantendo a diversidade, reconhecendo a diversidade, todos os nossos estudantes, todas as nossas estudantes possam se reconhecer no espaço desta universidade que efetivamente
é inclusiva, né? Eu queria, então, terminar agradecendo, já que lá no início eu agradeci as minhas mais velhas, que são as responsáveis por estarmos aqui hoje, construindo essa universidade por dentro, eu quero, então, terminar agradecendo as minhas mais novas, né? Aquelas estudantes que estão lutando para permanecer na universidade, em todas as universidades, né? E aquelas que ainda estão por vir, aquelas que chegarão ainda na universidade. Por elas, por todas nós, é por isso, então, que nós queremos que a universidade, e a Unifesp principalmente, seja cada vez mais inclusiva e, portanto, que ela cada vez mais se pinte de povo. É isso. Obrigada. Professora, muito obrigada. Eu acho que você traz para nós um olhar, né, muito claro, muito contextualizado e muito importante, que vai fazendo essa ponte, não só, né, no assunto, no tema propriamente dito, que é da, né, equidade de gênero e todas essas relações. Eu achei muito bacana, né, quando você traz as perguntas dos cotistas, a relação da universidade, né, com uma gestão basicamente de mulheres, né, que tem um bom contrapeso, enfim. E uma coisa que me traz à luz isso, e aí eu vou abrir na sequência para as perguntas que nós já fomos coletando aqui, é muito essa relação de que, né, é isso que alimenta, são as ações que alimentam a universidade, e que vão se transformando em algum momento dados capazes de estabelecer essa localização, por exemplo, nossa no ranking THE de equidade de gênero, né? Não é ao contrário, né, que muitas vezes a gente tem essa pergunta em vários lugares de que nós estamos ou não perseguindo os rankings, por exemplo, né? Mas o ranking serve como um farol de como as coisas estão caminhando. Agradeço muito a sua fala, né? Agradeço a mesa e a todos pela pertinência de todas as falas. E eu fui aqui, enquanto nós estávamos ouvindo a todos, coletando algumas perguntas, né? Tenho a alegria de dizer que nós ficamos aqui numa média de 500 participantes conosco assistindo a todos vocês e a nossa construção de conhecimento e pensamento aqui. Tem algumas perguntas e eu vou juntá-las e vou deixar à vontade para quem queira pescar alguma delas. São 3 perguntas que foram feitas de uma maneira mais aberta para todos os convidados. E eu tenho depois 2 perguntas que foram mais endereçadas à professora Renata e ao professor Alexandre. Então, eu acho que eu vou fazer as perguntas gerais. Fiquem à vontade de cada um quiser escolher ou tentar, né, trazer respostas às 3, e depois eu faço essas perguntas, no segundo bloco eu faço essas perguntas mais específicas. Então, essas perguntas mais gerais que nós temos são feitas, a primeira delas pelo Jefferson Gomes, que pergunta qual é a marca que a universidade quer deixar no mundo: conhecimento a serviço da humanidade ou de grupos setoriais. Depois, o Vinícius Pinto faz uma pergunta específica sobre o ranking CWTS Liden sobre pesquisa e impacto. Gostaria de saber a opinião dos palestrantes a respeito. E, por fim, a Giovana traz, ainda de uma maneira geral a todos os convidados, ela gostaria de fazer uma pergunta sobre a respeito da receptividade da comunidade acadêmica a respeito dos rankings de impacto. A questão de medir impacto não é trivial e, por vezes, é percebida como um pedido adicional, além de carga de trabalho de professores para além das aulas e pesquisas, sem o devido reconhecimento para o progresso, para a progressão funcional, né? Então, eu deixo essas 3 primeiras perguntas, começando talvez na mesma ordem que foram as apresentações. Se o professor Jacques gostaria de colocar alguma resposta ou algum pensamento sobre alguma delas, depois professora Lúcia,
professor Alexandre e professora Renata. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar as exposições que foram feitas e todas elas inseridas nessa construção da nova era, que talvez deve ser a marca que a universidade deve deixar. A ideia não é mais procurar um novo normal. Eu acredito que todos aqueles que defendem ou uma volta ao passado ou um normal muito próximo ao passado estão se equivocando diante do momento da história que estamos vivendo, que é o que nós podemos chamar muito mais o tempo da coruja do que o tempo da águia. É o tempo da reflexão, o tempo da sabedoria. Não é mais somente o tempo da resposta rápida. A resposta rápida é necessária, mas ela está inserida num ciclo muito mais longo e as universidades têm um papel a desempenhar. As várias alocuções que nós ouvimos, tanto numa presença cada vez maior das mulheres, o respeito à diversidade, essa nossa sociedade onde a afrodescendência tem trazido, traz e vai trazer cada vez maiores contribuições. Nós estamos carecendo no Brasil de mitos positivos, como muitos daqueles que foram citados. Tendemos a dar muito mais espaço na mídia aos mitos negativos, àqueles que desapontam a sociedade do que àqueles que enobrecem a sociedade. E nós vamos encontrar em todas as regiões do Brasil, em todas as comunidades, mulheres e homens que vão nos ajudar a construir essa nova era. Essa nova era é repleta de imprevisibilidade. É por isso que, se nós prepararmos a nossa pequena maleta do imigrante que está em direção a um destino desconhecido, convém lembrar esses poucos espaços que ele tem na sua maleta para levar, começando com os valores universitários, da justiça, da solidariedade, da cooperação, o conhecimento que ele adquire, mas que se desatualiza, acima de tudo, as habilidades, as competências de colaboração, de trabalho em grupo, de resolução de problemas. Em seguida, uma questão fundamental que tem a ver com os relacionamentos. Quando nós estamos caminhando para uma nova era, como um imigrante que migra do norte para o sul do Brasil, ou vindo de outros países como aqueles que vieram para o nosso país, quais são os relacionamentos com os quais podemos contar? Quem são as pessoas, mulheres e homens, com quem nós podemos prosseguir na nossa caminhada? E, finalmente, o último espaço que deixamos na maleta do imigrante, que é aquele espaço de aprender ao longo da viagem. Eu acredito que a universidade é um lugar de transformação, de construção de identidade, de construção de projeto de vida. Mas é preciso, não só, como aliás foi dito pela professora Renata, assegurar a presença e a permanência, mas assegurar também a transição para a sociedade e a oportunidade no mercado de trabalho, na sociedade, na liderança política, na liderança das organizações não governamentais, para que esses nossos egressos possam fazer a diferença. E daí a defesa das oportunidades no mercado de trabalho são fundamentais e a mobilização das nossas universidades para assegurar o ingresso, assegurar uma permanência construtiva e assegurar depois a possibilidade de podermos voltar aos nossos ex-alunos e perguntar a eles como podemos desempenhar melhor as nossas atividades. Isso responde, em parte, às duas outras perguntas, tanto na questão de Leiden, como também na questão dos professores. A questão do impacto faz parte da nossa atividade. É preciso pensar numa universidade como um lugar de insumos, os recursos que recebemos, de processos, graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, cultura, de resultados, os egressos. Mas mais importante, é esse resultado que é um paper, que é um formado, um mestre, um doutor, um graduando, o que isso gera de impacto na sociedade? Como estamos ajudando a construir uma nova era melhor do que aquela era que nós conhecemos e que vem desde o século passado, mas que está desaparecendo e o novo ainda é pouco conhecido. Eu espero ter respondido a sua pergunta, ou uma das três perguntas que você propôs, professor. Sem dúvida, professor. Acho que traz, inclusive, né, uma relação entre elas que foi muito importante e pertinente, né? E que nos deixa a perspectiva de que nós somos indissociáveis da sociedade, né? Eu acho isso extremamente interessante. Professora Lúcia, gostaria de colocar alguma questão, algum
encaminhamento nesse nossa conversa aqui hoje? Muda só um pouquinho. Dizer que é muito bom falar depois do professor Jacques, porque ele expressa tão bem, né, toda essa questão que eu acredito muito que a universidade tem que se abrir para esses valores. Quais são os valores que nós queremos levar para o pós-pandemia, né? O esgotamento desse modelo atual de reprodução, de métrica só quantitativa, e o que nós queremos levar, a colaboração, a diversidade, a visão múltipla, porque não se faz ciência sozinho e não se aprende sozinho também, né? Sempre é uma construção. Então, eu acredito que a gente tem muita coisa importante para levar. Uma das coisas que eu acho que tem sido muito evidente, esse vírus, ele explicita muitas coisas que não estavam bem no nosso modelo, né? Ele deixa muito claro e ele cobra muito a conta da falta de gestão, da falta de empatia, da falta de projeto social, da falta de projeto significativo de vida, como o professor falou, né? Da falta de uma mensagem clara para promover o engajamento das pessoas. Então, tudo isso fica muito explícito e o nosso papel como universidade, que pode promover essas coisas, acho que fica muito importante. Então, assim, a nossa forma de trabalhar, né? Então, eu acho que a gente pode levar todas essas coisas para depois. E eu queria também aproveitar meu espacinho para dizer da minha admiração pela reitora Soraya, que acho que a Renata citou, dizer que a gente formou uma rede muito legal entre as reitoras, nós somos poucas, mas temos uma rede muito colaborativa e muito ativa. A Associação dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior chama ANDIFES, e nós nos chamamos de Andivas, porque nós temos trabalhado muito e a minha admiração é enorme pela professora Soraya, justamente uma daquelas mulheres líderes que eu falei, né? Que ela é firme e generosa. Então, queria agradecer por toda a participação dela na defesa da educação e da ciência no Brasil. Obrigada, professora. Eu acho que quando a senhora coloca essa rede que se constrói, né? Talvez e é uma coisa que eu estou pensando agora, né? A questão dos rankings, elas vêm a traduzir pequenos nós dessa rede, né? Quando equidade de gênero ganha um espaço, quando a questão da educação ganha outro, né? E até fico eu aqui com uma pergunta se a gente não deveria botar aí como um 18º a questão do conhecimento mesmo. Né? Ele está evidentemente implícito em vários outros objetivos ali estabelecidos, né? Mas eu acho que ele precisa ganhar essa relação de frente, porque vai trazendo, né, nessa rede, pegando a equidade de gênero, vai construindo esses patamares que precisam ser galgados, como bem colocou a professora Renata, de uma maneira, a manutenção, né? Não só ao acesso. Eu tenho aqui, então, eu vou já aproveitar, antes de dar a palavra ao Alexandre e a professora Alexandre e a professora Renata, as duas perguntas que foram mais direcionadas, porque aí vocês já podem trabalhar as duas questões, né? A Giovana fez uma pergunta especificamente para a professora, desculpa, eu acabei, professora Lúcia, vendo que ela fez para a senhora também, que é: que tipo de políticas e mecanismos de coleta e sistematização de dados vocês adotaram para capturar os dados necessários para participar do ranking de impacto? Então, antes, Alexandre, de dar as palavras, você peço, professora, só que contribua com essa resposta, por favor. Sim, bom, então o ranking pede que a gente, para cada objetivo, cite 3 evidências pelo menos, né? E essas evidências têm que ser de domínio público. Quem fez todo esse trabalho foi nosso escritório de internacionalização. A UFSPA tem a vantagem de ser pequenininha, então a gente consegue reunir essa informação de uma forma mais fácil. A desvantagem é que todo mundo faz 5 coisas ao mesmo tempo, né? Todo mundo tem várias funções ao mesmo tempo. Então, a nossa vice-reitora e
o escritório de internacionalização, que é bem pequeno, fizeram tudo isso, né? Reuniram, e mais a nossa procuradora institucional, reuniram todos os dados com as pró-reitorias. Não é um processo fácil, ele é bem artesanal, mas o que eu queria destacar é que o ranking é uma consequência mesmo. Eu acho que a gente sempre precisa definir primeiro os valores que a gente tem, o que a gente quer, e aí a gente vê se o ranking se encaixa ou não, né? E isso, para pós-graduação também, eu sempre disse isso, a gente tem que decidir o que nós queremos com pós-graduação, quais são nossos valores, depois a gente vai ver se a gente, né, pode até induzir no relatório o que a gente considera importante e aquela área poder caminhar para aquele lado, né? Então, acho que a gente também tem esse papel de propor coisas, né? Acho que nesse sentido a sua observação é muito interessante. Obrigada, professora, muito pertinente, né, essa relação. Essa mesma pergunta, Alexandre, foi feita pela Giovana também para você. Então, se você quiser começar com ela e depois entrar, eventualmente, nas que foram feitas de modo geral, né, tem a palavra, por favor. Obrigado, Isabel. Bom, todo esse processo de medição, né, que é proposto por essas consultorias, elas movimentam toda a universidade quando a universidade resolve participar, né, porque tem que coletar dados, juntar isso num prazo limite e encaminhar para esses diversos rankings, não só o The Impact Ranking, tem o World Ranking, tem o QS, tem uma série de mecanismos de consultorias que cobram isso, tem a Folha, ranking da Folha, etc. Isso mostra um problema da universidade em geral, porque significa que a gente corre atrás desses dados, como falou a professora Lúcia, para entregar. A gente já não tem eles prontos, né? Ou seja, e se a gente já não tem eles prontos, significa que a gente não usa eles no nosso dia a dia para tomada de decisão, para a organização da nossa gestão e das nossas prioridades. E isso é um problema administrativo que precisa ser corrigido, porque senão a gente supre dados para os outros, mas não utiliza esses dados para nós, só depois que eles passam por um filtro externo. A gente tem tentado trabalhar isso na Unifesp, construindo um escritório de dados estratégicos. Amanhã nós temos uma mesa específica até sobre esse tema. E a ideia é que a gente consiga avançar, e as universidades consigam avançar, que o data-driven, ou seja, a decisão tomada com base em dados, ela seja dinâmica, rica e com dados vivos, quentes, né? Isso hoje é um desafio para quase todas as instituições que nós conversamos. Entrando no segundo elemento, e o professor Jacques coloca muito, eu acho assim, que não vamos voltar a um novo normal ou buscar um novo normal. Eu queria já aproveitar e fazer uma provocação para a Renata, né, que já vem na próxima, que voltar a um novo normal, só é uma situação cômoda para quem já estava cômodo antigamente. Certo? Para quem estava muito confortável naquela situação, e diz assim, gostaria de voltar ao normal anterior ou construir um novo normal em que eu me sinto novamente confortável depois desse momento que me abalou, né? Mas para uma boa parte da sociedade e para uma parte importante que é representada a partir dos 17 ODSs, o normal não era bom, né? O normal era um normal com mudança climática, é um normal com poluição, é um normal com desemprego, com pobreza, é um normal com autoritarismo, é um normal com a desigualdade de gênero e de raça. E nós não queremos voltar ao normal. Nós queremos, eu acho, buscar uma situação anormal da história que a gente venceu nos últimos séculos, que é um normal de igualdade, de fraternidade, dos princípios universais da confraternização, né, da divisão e do cuidado. E por isso, a universidade tem que ser um momento que é o quê? A universidade tem que aproveitar e se entender, mas se entender junto com ela mesma, não só a partir da sua gestão, dos seus membros de gestão de cargos de direção e reitores, pró-reitores, mas convidar todas essas pessoas que estão dentro e fora, porque quando a gente fala o máximo, a gente consegue chegar nos alunos e nos técnicos administrativos, e aqui eu quero dizer também que sou técnico administrativo, e então me sinto bem nessa posição de ser alguém que faz a universidade, mas a gente tem que ver como busca isso e transforma a universidade num elemento que ela provoca a sociedade. E nisso ela se diferencia. Ela tem que provocar, ela tem que ser melhor que a sociedade, como parte dela, porque ela tem esse espaço interno. E isso tem que ser medido também, mas medido de uma forma que ela medir as pessoas, não só os números, né? No sentido que as assembleias, os fóruns de gestão democrática precisam avançar
Isso vem se perdendo desde a década de 80. Os mecanismos de participação democrática se institucionalizaram e, nesse sentido, se comportaram, né? E a gente precisa um pouco de descomportamento para construir uma nova realidade. Essa nova realidade está abalada. Hoje a realidade está abalada, hoje com Covid, mas não só. O crescimento, pegando indicadores, existe um indicador que mede democracia, né? Indicadores muito interessantes, os indicadores de democracia e participação mundial, e corrupção e percepção de democracia, e é um consenso de todas essas instituições que a onda democrática acabou, né? Nós temos nenhum Estado democrático manteve muito tempo, mais tempo, todos têm mudado internamente sua democracia. A democracia está menos democrática, mesmo que mantenha eleições, mantenha a participação, e nós precisamos resgatar isso, porque não adianta só ampliar acesso sem ampliar participação. Isso a gente precisa avançar. Obrigado. Obrigada, professora Alessandra. Eu acho que uma excelente provocação. E eu vou passar, então, muito rapidamente para a professora Renata, mas vou fazer também a pergunta da Giovana, porque eu acho que elas, em algum momento, se cruzam essa provocação com uma pergunta. A Giovana Lima pergunta para você, Renata, se você acredita que o ranking de impacto da Times Higher Education ajuda a mobilizar essas agendas dentro das universidades e dentro do MEC. Então, aproveitando essa pergunta e um minutinho para finalizar essas respostas, por favor. Obrigada. Estou olhando aqui o tempo e realmente eu tenho um minutinho. Bom, então acho que muito rapidamente, né, acho que marca a universidade quer deixar no mundo. Eu acho que os meus colegas já mencionaram muitos aspectos, né, de quais seriam essas marcas. Eu acho que fundamentalmente uma universidade com um rosto mais humano, né? De fato, nos últimos tempos a gente tem sido sobrecarregados de atividades, né, de produtivismo, né? Então, essa tem sido a marca das nossas universidades. E aí, curioso que neste momento, né, em que a gente está aí atravessado por uma pandemia, eu diria que nunca trabalhei tanto como nos últimos tempos, né? O quanto esse trabalho remoto nos atinge de uma forma que é incrivelmente cansativo, né? O espaço da casa, o espaço do trabalho, o espaço do lazer, o espaço do cuidado do filho, o espaço da cozinha, o espaço de absolutamente tudo isso nos adoece, né? Então, estou aqui com uma luz amarela, um pouco para disfarçar, inclusive, as olheiras desses dias todos de muito trabalho no interior da Unipar. Acho que esse rosto mais humano, né? E como foi mencionada a questão da pandemia, eu acho que é importante a gente dizer, né? Essa pandemia, ela tem escancarado a profunda desigualdade social que existe no nosso país, a profunda desigualdade de gênero, né? A violência doméstica triplicou nos últimos tempos, isso não é pouca coisa, né? A profunda desigualdade racial, basta a gente ver quem é que está sendo deixada para morrer mesmo nos hospitais, ou, aliás, nem tem acesso aos hospitais, né? Fundamentalmente a população negra desse país. E a universidade acho que tem um papel fundamental, né, nesse processo de diálogo cada vez mais com a sociedade, de um diálogo, né, com os movimentos sociais, de um diálogo com as organizações sociais. Acho que a Unifesp tem dado esses passos, né? Quando eu penso, por exemplo, na relação com as Mães de Maio, quando eu penso, por exemplo, nos trabalhos que têm sido feitos da extensão, né, da nossa universidade. E aí, com relação ao novo normal, eu concordo plenamente, né, com o Alexandre, que normal é este. Eu acho que a gente precisa determinar, inclusive, qual será este novo normal. Mas para pensar no novo normal, a gente precisa, primeiro, também garantir que esse momento aqui agora, né, seja o mais inclusivo possível, né? A gente tem ainda estudantes que estão com dificuldades de acesso ao trabalho remoto, né? E essa é uma preocupação da nossa universidade. Então, a gente precisa chegar efetivamente lá na ponta, ou seja, olhar para nós, acho que é fundamental que a universidade se olhe também para dentro, né? E que possa cada vez mais dialogar com
os movimentos sociais, com a sociedade de um modo geral, né? Acho que é transformar a universidade por dentro, né, para mudar efetivamente a nossa sociedade. Eu acho que é essa mudança, né, qualitativa e não quantitativa, qualitativa, acho que é essa mudança que deve ser o nosso horizonte para o novo normal. É isso. Professora Renata, muito obrigada. Suas palavras, eu acho que encerram de uma forma brilhante toda essa nossa conversa aqui. Infelizmente, eu gostaria, né, de podermos ficar, tem assunto e possibilidades para muito mais, mas eu gostaria imensamente de agradecer a todos os que participaram, né, a vocês, professores, a todos que nos ouviram nessa 1h30, e nós vamos aqui encerrando essa mesa, e convido todos vocês a participarem conosco em outras mesas do Congresso, em assistirem, e desde já deixo aqui os meus agradecimentos a todos e a participação de todos. Muito obrigada e até uma próxima vez.